Olá de novo. Estão bem? Vamos lá? Estamos animados para aprender mais um pouco sobre contabilidade pública. Agora nós vamos começar o nosso terceiro módulo, né? Sou a professora Poliana, vocês já sabem. E a gente vai ver aqui rapidão o terceiro módulo, né? Que a gente vai tratar sobre contabilidade pública e os subsistemas de contas. E fazer uma abordagem também em relação ao plano de conta, né? Aplicado ao setor público. Vamos lá, a gente vai conhecer um pouquinho do conceito de contabilidade pública. Esse conceito, a gente fez essa abordagem já lá no primeiro módulo, a gente viu um pouco sobre o conceito de contabilidade pública, mas vamos refrescar aqui a memória e ver que a contabilidade, né, é um ramo da ciência contábil que aplica na administração pública as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, apurando os resultados e elaborando os relatórios periódicos, que é o que nós vamos ver no quarto módulo. Quais são esses relatórios que são apurados, elaborados pela contabilidade pública? Essa apuração e esse registro leva em conta as normas de direito financeiro, que é a Lei 4.320, que a gente já tem visto bastante aqui, diversos artigos dessa lei, né? Ela é de 1964, e também existem os princípios gerais de finanças públicas que a gente tem, que a contabilidade pública vem obedecendo, além dos princípios fundamentais de contabilidade, que a gente estudou em contabilidade geral. Então, a contabilidade geral, ela tem essa função de estudar, registrar, controlar e demonstrar. Essa demonstração acontece através de seus relatórios contábeis. E o que ela demonstra? O que ela estuda, registra e controla? O orçamento, né? E acompanha a execução desse orçamento, os atos e as variações do patrimônio público. Então, daí surge uma dúvida, um questionamento. Qual é o objeto de estudo da contabilidade pública? Nós sabemos que o objeto de estudo da contabilidade privada é o patrimônio. E a contabilidade pública, utilizando seus princípios, critérios, métodos e as técnicas da ciência contábil, é responsável pela tarefa do acompanhamento do patrimônio público. Então, é preciso a gente aprofundar nosso conhecimento, o que seja o patrimônio público. Então, é fazer o acompanhamento da evolução. O que seria essa evolução, né? Então, a evolução seria todas as manifestações, todas as variações, as mutações que são decorrentes de atos e de fatos que alteram esses elementos. E entre esses atos administrativos que fazem essa mutação e essa evolução, estão principalmente aqueles que são constantes na lei orçamentária. Aqui, ó, um ponto que é interessante a gente observar em relação ao objeto de estudo da contabilidade, né? A doutrina, né, que são os estudiosos, a maioria dos estudiosos entende que o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público e o orçamento público, né? Já que ela tem essa função de fazer esse acompanhamento, então tem essa questão um pouco mais delicada para se observar. Porém, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Conselho Federal de Contabilidade informam que o objeto é apenas o patrimônio público. Então, essa informação ela está constante na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1128 de 2008, que aprova a norma brasileira de contabilidade técnica 16.1. Lá temos a conceituação de contabilidade pública, de acordo com o que a gente acabou de ver, o objeto e o campo de aplicação da contabilidade pública. Eu convido todo mundo a baixar essa norma, conhecer um pouquinho dela, que é de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade. Regime orçamentário e contábil. O que seria o regime orçamentário e contábil? Então, seria o mecanismo de como são feitos esses registros de todos os fatos e atos que acontecem, né, nas entidades públicas, né? Então, o que seria esse regime? Qual o momento de se registrar esses fatos? De como é que eu vou fazer esse registro? Então, é comum encontrarmos na doutrina contábil a interpretação do artigo 35 da Lei 4.320 de 64, de que, na área pública, o regime contábil é o regime misto. Não, isso já foi
por água abaixo, gente. Não é o regime misto. O que seria regime misto? Regime de competência para as despesas e de caixa para as receitas. Essa interpretação veio aqui desse artigo 35, do artigo 35 da Lei 4.320, que diz: pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, ou seja, seria receita somente o que for arrecadado, né? Então, o recebimento da receita que classifica aquela receita seria regime de caixa, no caso, e as despesas nela legalmente empenhadas. Ou seja, o empenho vai caracterizar a ocorrência do fato gerador daquela despesa. Então, seria regime de competência. Embora aquela despesa foi empenhada, então ela foi reconhecida como despesa e não houve ainda o pagamento. Então, seria o reconhecimento da receita quando receber aquele valor, recebimento caracterizando aquela receita, regime de caixa, e regime de competência, ou seja, entender que houve despesa no momento da ocorrência do fato gerador, independente desse recebimento. Regime de competência. Mas não é assim que a gente deve entender. É esse mecanismo que o artigo 35 trouxe esse pouco de confusão. Na verdade, ela está tratando aqui do registro orçamentário, né? O regime contábil, de fato, seria o regime de competência, como a gente vai ver agora. Então, na contabilidade aplicada ao setor público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil, aplica-se a regra da competência em sua integralidade, ou seja, tanto na receita quanto na despesa. O que é a aplicação da competência? Reconhecer as transações e os eventos na ocorrência do respectivo fato gerador, independente de seu pagamento ou recebimento. Ou seja, se ocorreu o fato gerador e não houve a entrada de recursos financeiros naquela data, há a receita. Houve a receita, não quero saber quando vai haver o recebimento. Mas se houve a venda, vamos supor, houve receita, né? Então, deve ser aplicada integralmente no setor público, cujos efeitos devem ser evidenciados nas demonstrações contábeis do exercício correspondente. Espero que vocês estejam compreendendo esse esclarecimento. Então, exercício financeiro. Então, esse regime de competência compete a um determinado período. Então, as receitas e as despesas irão acontecer dentro do exercício financeiro. E eles serão considerados daquele exercício financeiro se o seu fato gerador for dentro desse período. Que período é esse, né? O artigo 34 da Lei 4.320 estabelece que o exercício financeiro inicia em 1º de janeiro e encerra em 31 de dezembro. Então, no caso do exercício financeiro das entidades públicas, o exercício financeiro coincide com o ano civil, né? Como a gente observa lá no setor privado é diferente. O exercício financeiro vai ter o seu final do exercício financeiro é estabelecido dentro do contrato social ou do estatuto social da empresa. Então, essa decisão da lei faz com que haja compatibilidade com o princípio da anualidade, que a gente já estudou lá no módulo 1, de forma que possam ser elaborados demonstrativos simultâneos sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial em uma mesma data, que é o final de cada ano. Então, ao final de cada exercício financeiro ou ano, a elaboração de todos os relatórios contábeis referente àquele período, registrando as receitas e despesas ocorridas, aliás, cujo fato gerador ocorreram dentro daquele período. Mesmo que o pagamento ou recebimento só aconteça em outros exercícios, mas se ocorreu o fato gerador, deverá fazer parte dos relatórios daquele exercício financeiro. Campo de aplicação da contabilidade pública, né? Então, a priori, a gente entende que a contabilidade pública é aplicada em toda a administração pública e apenas nela. Então, a gente não pode afirmar essa suposição. As duas suposições que eu acabei de falar, elas estão incorretas. Então, a contabilidade pública ela é aplicada em toda a administração pública direta, como a gente está podendo observar aqui. Então, toda a administração pública direta aplica na sua integridade, integralmente, vamos dizer assim, integralmente as regras da contabilidade pública.
Já na administração indireta, né, não se aplica a contabilidade pública e sim a privada nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista. Por quê? Né? Porque essas empresas, elas são personalidades jurídicas de direito privado. Então, a gente está podendo observar aqui que existem entidades da administração pública que compõem a administração pública, no entanto, aplica regras da contabilidade privada. Da mesma maneira, a gente vai observar que existem entidades privadas que aplicam as regras integralmente da contabilidade pública, né? Então, as entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público, considerando o seguinte escopo. Então, aplica-se integralmente às entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais. Então, aplica-se a contabilidade pública em sua totalidade, em sua integralidade, aos serviços sociais, que é o que a gente conhece pelo SEBRAE, o SENAI, o SESI, o SESC, entre outros, né? Em virtude de serem financiadas com recursos do Estado, certo? Então, e parcialmente, as demais entidades do setor público para garantir os procedimentos suficientes de prestação de conta e instrumentalização do controle social. Então, existem pessoas físicas ou jurídicas que recebam pontualmente recursos públicos, devem utilizar regras de contabilidade pública de maneira parcial, ou seja, para registro e posterior prestação de conta dos valores públicos recebidos. Vamos lá. A avaliação dos itens patrimoniais. Para que a contabilidade pública determine o valor monetário aos elementos patrimoniais, é necessário que essas informações elas sejam fidedignas, ou seja, verdadeiras, verídicas. Portanto, esses elementos que compõem o patrimônio, eles devem ser avaliados e registrados pela contabilidade pública. Como é que acontece essa avaliação? Então, os créditos e os débitos, bem como os títulos de renda pelo seu valor nominal, feita a conversão quando em moeda estrangeira a taxa de câmbio em vigor da data do balanço. Então, se houver algum título em moeda estrangeira, é fazer na data da elaboração dos demonstrativos contábeis, a conversão à taxa de câmbio daquele momento. Os bens móveis e imóveis serão avaliados pelo valor de aquisição ou pelo custo de construção. E os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado de compras. Então, os bens do almoxarifado se faz aí um controle de estoque através do preço médio. Vamos lá. Classificação dos fatos contábeis públicos. Então, a gente já viu aqui que a contabilidade pública ela faz aqui o acompanhamento das variações que acontecem no patrimônio. A contabilidade privada, fazendo aqui um comparativo, ela registra todos os fatos contábeis, que seriam os fatos que alteram o patrimônio. Já na contabilidade pública, há uma diferença. Se registra tantos fatos contábeis quanto os atos contábeis, certo? Então, o que seria atos contábeis e fatos contábeis? Os atos contábeis são as situações que ainda no futuro poderão vir a afetar o patrimônio. Então, são assinatura de contrato, uma cessão para a exploração de determinado local, então, concessão, certo? Então, um documento que foi assinado que no futuro poderá vir a afetar o patrimônio é um ato contábil e é registrado pela contabilidade pública. Não acontece isso com contabilidade privada. Os fatos contábeis são eventos que, de fato, já alteram o patrimônio, né? E não é obrigatório que altere o patrimônio líquido. Pode acontecer essa alteração mediante uma permuta de elementos. Então, a alteração de PL, ela já te traz aí uma pequena classificação do que seriam esses fatos, né? Um fato permutativo é aquele fato que não altera o PL da empresa. Já o fato, aliás, da entidade pública. Já o fato modificativo, ele pode alterar o PL para mais ou para menos, né? Seria um fato
aumentativo ou diminutivo. Então, essa classificação em fato permutativo e fato modificativo, a gente também pode agregar a ela o fato de ser originado ou não do orçamento. Então, a gente pode classificar um fato como fato modificativo, aumentativo, orçamentário, ou fato modificativo, diminutivo, extra orçamentário. Então, a gente conseguir entender que um fato, que é aquele que altera o patrimônio de imediato, pode alterar ou não o PL da entidade e pode ser decorrente ou não do orçamento aprovado. E variação patrimonial. Então, vamos lá. A origem da redução ou aumento do volume monetário dos elementos patrimoniais, eles serão registrados em nome da transparência dos gastos públicos e da necessidade de apuração dos resultados. Então, os elementos patrimoniais, eles podem ocorrer variações em seus valores e essas variações podem ser decorrentes de diversos motivos. Então, na contabilidade pública, ela tem a função de, em nome da transparência, informar a razão daquela variação. Então, nós vamos classificar aqui, por exemplo, variação monetária ativa ou passiva. Atribuímos às contas de variação patrimonial o título de variação ativa, que são aumentativas, quando elas originam de aumento de valores ativos ou de diminuição de valores de passivo. Então, as variações, elas podem ser decorrentes de aumento de valor dos elementos do ativo ou de diminuição de valores de passivo. E quando originada de diminuição de valores de ativo ou de aumento de valor de passivo, eles recebem o nome de variações passivas. Inclusive, lá na frente, existe um demonstrativo contábil que traz somente esse tipo de informação. As variações ativas e passivas que ocorreram nos elementos patrimoniais. Variações monetárias também. Então essas variações também a gente classifica em orçamentárias ou extra-orçamentárias. Então, as orçamentárias, a gente já viu que é decorrente da execução do orçamento, e as extras podem ser aumentativas, diminutivas. As extra-orçamentárias aqui são aquelas variações que independem da execução do orçamento. Então, digamos que são fatos extra e a gente classifica como superveniências do ativo e insubsistências do passivo, quando elas aumentam o valor patrimonial, ou um fato extra-orçamentário que diminua o valor das variações patrimoniais, classificamos como insubsistências do ativo e superveniências do passivo. Agora vamos partir aqui um pouquinho para o plano de contas e subsistemas de contas. A gente começa aqui um pouquinho sobre o estudo do plano de contas. O que é o plano de contas? A gente vai ver aqui rapidão. É uma relação completa das contas julgadas necessárias pela entidade. Então, a entidade, ela elabora digamos, um elenco de contas que ela julga que serão utilizados para registro de todos os atos e fatos contábeis, com a finalidade de demonstrar a relevância dos elementos patrimoniais. O seu objetivo é atender de maneira uniforme e sistematizada o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade. Então, basicamente isso, o plano de contas, o objetivo é sempre esse, atender, uniformizar os registros contábeis. Na área pública, e principalmente no nível federal, em razão da utilização de um sistema de informática para a efetuação do controle das contas do governo, denominado de SIAF, né, que é o Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal. Então, esse é o sistema informatizado que faz todo o controle patrimonial, que é o SIAF, que tem como uma de suas características principais a utilização da contabilidade com base em informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Então, o SIAF é um sistema nacional, todo o Brasil utiliza o sistema informatizado, né, em níveis federais. Essa aqui é uma novidade que eu trouxe aqui para vocês, que é o PECASP, né? A gente viu que a contabilidade pública ela tem a nomenclatura diferenciada hoje, que a gente chama de contabilidade aplicada ao setor público, ou CASP. O plano de contas também tem esse nominho aqui, o plano de contas aplicado ao setor público, que a gente chama carinhosamente de PECASP.
Então, a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, número 751, trouxe significativas alterações na estrutura do plano de contas dos entes públicos, né? Então, a novidade aqui, ó, já houve aqui a alteração total aí na estrutura do plano de contas, já está aí colocado à disposição, já foi. Então, as suas disposições são aplicadas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, essa aplicação do novo plano de contas foi facultativa a partir de 2011 e obrigatória em 2012 para a União, os estados e o Distrito Federal, e em 2013 para os municípios. Então, a gente já pode observar aqui que já foi colocado em prática o novo plano de contas. Partiu agora subsistemas contábeis. Então, a contabilidade pública ela é registrada de acordo com esses atos, essas mutações, dentro de subsistemas, né? Dentro de cada elemento, cada fato ele é registrado dentro de uma caixinha, de um subsistema, né? Então, a contabilidade aplicada ao setor público é organizada na forma de subsistemas que possam oferecer produtos diferentes em razão das respectivas especificidades, que convergem para um produto final, que é a informação patrimonial. Então, os subsistemas que a contabilidade pública tem, que vão oferecer informações de naturezas diferentes, de acordo com essas especificidades, né? São o subsistema orçamentário, subsistema financeiro, subsistema patrimonial e o subsistema de compensação. Então, o subsistema orçamentário, rapidão aqui, registra, processa e evidencia o quê? Os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. O subsistema financeiro registra, processa e evidencia ingressos e desembolsos financeiros, dinheiro. O subsistema patrimonial registra, processa e evidencia as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio. Então, qualitativas são referentes aos fatos permutativos e quantitativos, que são aqueles que alteram de fato o PL da entidade. O subsistema de compensação registra, processa e evidencia atos que possam produzir efeitos no patrimônio da entidade. Próximo módulo, demonstrações contábeis. Espero ter ajudado. Bons estudos. Até a próxima.